Pronto, ao vivo. Oi, aí, pessoal. Esperando entrar. Tudo bem, Sonali, Maria? Daqui a pouquinho eu vou esperar a Inês chegar para eu chamar a Inês também. Oi, Tati, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de um assunto que precisa ser falado, precisa ser educado. E aí eu vou convidar a minha colega de profissão, a Inês, psicóloga, e quando ela entrar aqui, pra gente conversar um pouquinho, nos educar para a vida, não para a morte, tá? A morte faz parte da nossa vida. Tava esperando, Sonali? Ah, ansiosa, né? Agora a gente tem que agendar uma sua. Tudo bem, Jéssica? Cadê a dona Inês? Inês, quando você chegar, você me dá um alô? Que ela não tá aqui ainda, aí eu não consigo chamar. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho. A gente tá numa campanha aí que suicídio não acontece só em setembro. Oi, Jéssica. Vamos lá, Inesita, então eu vou te chamar, tá? Espera um pouquinho. Tá dizendo que você não pode participar, Inês. Entra e sai e entra de novo. Oi, Sofia, tudo bem? Justo a nossa participante aqui não tá deixando convidar. Ô, Inês, muda aí sua... Aí, ó, não pode. Ô, Inês, entra no participar da live pra ver se você consegue entrar. Que pra mim tá parecendo que eu não consigo te convidar. Tudo bem, Sofia? Vamos falar um pouquinho? Vamos esperar um pouquinho. Então, como eu tava falando da campanha que suicídio não acontece só em setembro, né? Então, assim, muitas pessoas, a gente no consultório, no dia a dia, na educação, na saúde, presenciamos muito casos, né? De tentativa, de ideação, e muito do que a gente ouve falar é que essa sensibilização só acontece em setembro, e isso é muito ruim, porque parece que nos outros meses a gente não tá sabendo o que fazer, né? O Inês, manda. Então, entra aqui embaixo e pede para você participar da live, se você consegue participar. Vamos esperar um pouquinho, é assim mesmo. Aqui, ó. Então, tô vendo você. Agora você vai aí embaixo e pede para participar da, da live comigo. Porque justo você não tá dizendo que não pode participar. Entra pelo celular, em vez de ser pelo notebook, você consegue? Meninas, um pouquinho só de paciência, tá bom? E então a Inês vai falar daqui a pouco pra gente da questão do SUS, porque nós pensamos que as coisas muitas vezes não funcionam, que o SUS não funciona, mas o SUS tem um protocolo, tem um fluxo de atendimento da saúde mental, né, da saúde básica, de emergência e urgência para atendimento, sim. É isso que a Inês vai nos divulgar aqui, ensinar pra gente. Aí, ó. Vamos ver. Isso. Aguardando.
Isso. Eu acho que o Tá. problema foi do notebook, na verdade. Acho que eu vou ter que Aí, fazer pelo celular mesmo. O notebook não rolou. isso, faz Uma pelo pena. celular, então. Então, vamos lá. Eu estava Tá. falando aqui um pouquinho, introduzindo sobre a questão de que uma hashtag suicídio não acontece só em setembro, né? Para essa questão da sensibilização, de que as pessoas sentem essa falta de ter acolhimento, essa falta de oportunidade de falar. Então, aqui é uma educação para a vida, não só uma educação para a morte, porque a vida, né? A morte faz parte da vida, os renascimentos, mas a gente não costuma falar. Então, aqui é para educação, né? Para a gente educar as pessoas, também sobre a questão do SUS, que a gente tem uma cultura de que o SUS não funciona, que o SUS não presta, mas o SUS tem protocolo sim de acolhimento a toda demanda de saúde mental e também, né, incluso o suicídio, ou a ideação, a tentativa. E é isso que você vai trazer para a gente, né, Inês? Isso. Boa noite a todos que estão participando da live, os que vão entrar. Deixe seus comentários, suas perguntas. Sou Inês, sou psicóloga e também atuo na rede de atenção psicossocial um bom tempo em São Paulo e também aqui no ABC. Vou ir seguindo pela linha do que a Priscila trouxe, né, de que o suicídio é algo que a gente precisa falar e tratar durante todo o ano, não apenas no mês de setembro, né? E aí eu vou trazer um pouco como que a gente busca esse atendimento, esse acolhimento no Sistema Único de Saúde, né, na rede de atenção psicossocial. Então, o suicídio ele é um fenômeno muito complexo, ele é multifacetado, na verdade, né? Então, ele atinge todas as classes sociais, todas as etnias, ele atinge qualquer idade, orientação sexual, e ele não tem um segmento, né? Então, o suicídio ele acaba sendo aí muito amplo e muito complexo, né? Então, como que a gente consegue dar cuidado e dar escuta para esse fenômeno, né? E a gente pode falar de alguns setores, né? Alguns fatores de risco que faz com que as pessoas pensam no suicídio, né? E que elas acabam cometendo o suicídio de fato, né? E quais são esses fatores de risco que englobam e acabam trazendo mais ainda problemas e complexo nesse tema que é o suicídio, assim, né? Então a gente vai pensar que o suicídio ele pode ser um agravamento de uma doença mental, né? Ele pode ser um agravamento de uma depressão profunda ou de qualquer outra doença, tanto mental quanto crônica, né? Ele também aparece nos fatores de risco, como uma perda de um emprego, uma perda de um ente querido, né? Uma falta de trabalho. Ele aparece também nas questões de vulnerabilidade social, né? O que é a vulnerabilidade social? Né? São pessoas muito de baixa renda ou de estar em extrema pobreza e são acometidas, né, e são violentadas muitas vezes pela não garantia de direito, né? Então, as pessoas, como se veem nessas condições, acabam tendo pensamento suicida porque ela pensa como que ela vai lidar e dar conta dessas condições no qual ela está inserida, né? Então, o racismo também, ele é um fator de risco, ele é um fator que faz com que uma pessoa vá cometer um suicídio ou ele tenha um pensamento suicida, né? A discriminação pela orientação sexual, né? Que é a identidade de gênero também, então a LGBTfobia, isso vai agravando, né? E vai fazendo com que a pessoa acabe buscando o suicídio como uma resposta, uma fuga imediata para aquele sofrimento psíquico, né? E os adoecimentos agravam-se. Então, a relação no trabalho também é muito complicada, assim.
o sofrimento no trabalho, a demanda muito grande, né, desse trabalho, acaba também sendo um fator de risco, né? E vários outros fatores que vão fazendo com que as pessoas busquem o pensamento suicida e o suicídio como uma resposta imediata para aquele sofrimento psíquico, aquele alivio daquela psico, né? Então, tem alguns sinais de alerta que a gente vai ouvindo no dia a dia, que algumas pessoas falam, eu vou desaparecer, eu queria dormir e nunca mais acordar. Essas são algumas expressões que vai nos dando um sinal de alerta, né? Do que essa pessoa está falando, do que essa pessoa está dizendo, né? E aí são alguns sinais de alerta que a gente vai ficando alerta do que pode ser ou não, ou um suicídio. Não quer dizer que uma pessoa que fale, eu não quero mais te ver, eu não quero acordar, não quero dormir, não significa que a pessoa vá cometer um suicídio, mas é um alerta pra gente que está ali na linha de frente, né? E aí o suicídio, são alguns sinais que as pessoas vão dando, assim, né? Então eu vou falar um pouco quais são os cuidados e qual que é a porta de entrada e como que é o acolhimento dentro do Sistema Único de Saúde, né? Antes de mais nada, eu queria dar um adentro e um ênfase muito grande para o Sistema Único de Saúde, que ele é uma política pública, né? Que foi constituída em 1988, após a Constituição Federal, que está escrito lá que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? Quando a gente fala o dever do Estado, a gente está dizendo que o Estado é obrigatório que o Estado provenha a saúde e o bem-estar e a qualidade de vida para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, né? Então, o Sistema Único de Saúde, ele funciona a partir de 1988, né? Com a Lei Orgânica de 1990, isso vai dar uma implementação desse sistema. Quais são as diretrizes e os princípios desse sistema, né? E aí é construído toda uma rede. A rede de atenção básica, né? Que são as unidades básicas de saúde, os antigos postinhos, né? Uhum. Ali começa uma porta de entrada para esse acolhimento, para esse sofrimento psíquico, né? Então, todo o território abrangente, né, de onde a gente mora, tem 2 ou 3 unidades, dependendo do número de pessoas que habitam naquele território, né? Dentro da unidade básica de saúde, a gente tem algumas outros componentes que vai compor essa unidade básica, que é a equipe da saúde da família e também o núcleo ampliado da saúde da família, né? Mas, Inês, o que isso tem a ver com suicídio, né? O que é a atenção básica? Inês, antes de você dar entrada nessa questão mais do SUS específica, eu queria só dar uma complementada aí em relação ao suicídio, né? Como você disse aí, né? Dessa questão do SUS, da lei orgânica, do direito, do Estado, né? Então, contextualizando para o suicídio, né? Então, o 10 de setembro, que é amanhã, que se comemora o Dia Mundial, né? Do combate ao suicídio, o mês de setembro, que depois de 2015, junto do Conselho Federal de Medicina, com a Associação Brasileira de Psiquiatria, constituíram esse período para se falar mais do suicídio, né? Por quê? Porque historicamente se estudam que o tabu para falar, que começou para não falar do suicídio, né, aconteceu na Europa, em 1771, olha aí. Lançaram um livro, e na história desse livro, o rapaz, ele tirava a própria vida com um tiro, por causa de uma situação amorosa não sucedida, não bem sucedida. E aí, conforme esse livro foi vinculado, as pessoas associavam que houve um alto índice de suicídio e que a gente ouve hoje, né? Se falar, a pessoa vai fazer, né? E hoje a gente sabe que é o contrário. Se não falar, a pessoa não vai saber como lidar com isso, né? E aí,
Quando vai em 2015, depois, olha, né? Em 2003 começaram o 10 de setembro, que tudo foi um movimento do Estado, um movimento de saúde pública. Então, não foi a saúde privada que resolveu tudo isso, né? Então, é um movimento da saúde pública. Por isso, nós resolvemos inserir e falar sobre, né, o suicídio no contexto público, que as pessoas têm, sim, acolhimento nesse contexto. Só para dar uma complementada aí, você pode entrar na UBS mais específica, tá bom? Exatamente, Pri. Eu acho que é isso mesmo que você está falando. Aqui no Brasil a gente teve a reforma sanitária, a gente teve a reforma psiquiátrica, né? Então ela começa, antes do Sistema Único de Saúde virar uma diretriz de fato, né, virar um princípio, ela ainda estava se embasando na Constituição Federal de 1988, né? Com a lei orgânica, a gente consegue, através dos movimentos sociais, através dos movimentos de luta, né, e do movimento sanitarista, a gente começa a pensar a saúde de uma outra forma, principalmente a saúde mental, né, que a gente vem de uma ideia e de um pensamento que a loucura, né, é algo louco, eu não sei lidar, então vamos colocar essas pessoas num determinado hospital e vamos tratá-las dessa forma. E aí, em 1970, com esse movimento, a gente começa, através desse movimento, a pensar e a escrever o Sistema Único de Saúde no ênfase da saúde mental, né? Então, assim, pensa-se a saúde mental como promoção, proteção e recuperação de saúde, né? E aí, teve a luta antimanicomial, que foi um marco, né, para a gente, que se comemora no dia 18 de maio, que é a implementação do Centro de Atendimento Psicossocial, os CAPs, né, que é o tratamento em liberdade, né, ele é uma estratégia da saúde mental para que a gente possa tratar das pessoas em sofrimento psíquico, não a partir de uma internação psiquiátrica, mas dentro, né, da liberdade, né, na prevenção e na proteção e na recuperação desse sujeito, assim, né? E aí, quando a gente pensa em suicídio, a gente vai pensar todos esses fatores sociais, econômicos, políticos, que fazem esse atravessamento na gente no dia a dia e que as pessoas vão ficando cada vez mais não tendo invasão para essa angústia, não podendo esvaziar dessa angústia, né? Então, a rede de atenção psicossocial, ela é composta dessa forma, assim. Tem as unidades básicas de saúde, que são os antigos postinhos, né? Então, qualquer pessoa que esteja com um pensamento de suicídio, a unidade básica de saúde, ela vai trabalhar e ela vai se atentar na prevenção e na proteção e recuperação em saúde. Mas a ênfase dela maior é na prevenção e na proteção. Então, eu estou lá na minha casa, tem várias questões que eu estou vivendo e eu penso no suicídio. Eu posso ir até uma unidade básica de saúde, numa UBS, né, passar em acolhimento com um profissional, com um psicólogo, com um psiquiatra, né, com multidisciplinares, né, com várias questões. Ali, esse profissional vai acolher essa pessoa em sofrimento, né, vai poder, junto com ela, descobrir quais são os fatores que ela está em risco, né? Então, assim, poder ver a totalidade desse sujeito é muito, muito importante, né? Poder tratá-lo na integralidade, quando a gente fala de integralidade dentro do Sistema Único de Saúde, a gente não está dizendo de igualdade, mas sim tratá-lo dentro da sua singularidade. Então, eu recebo um paciente na unidade básica, a queixa dele é que, em alguns momentos, eles pensam em suicídio, e a partir desse pensamento, eu vou com ele, descobrindo que ele não tem uma geração de renda, ele não tem um trabalho, ele não tem um lugar para um lazer, ele sofre porque tem uma orientação sexual X, ele sofre porque ele é negro, periférico, ele sofre porque é mulher e está sofrendo violência doméstica. Então, quais são os fatores que está levando essa pessoa
a ter esses pensamentos suicidas, né? Eu acho que é esse acolhimento a partir da sua singularidade para poder tratar na sua integralidade, assim, né? E aí, como que se dá o fluxo disso, assim, né? Nas unidades básicas de saúde, a gente tem os médicos, né? O clínico geral, o ginecologista, o pediatra, psiquiatra, psicólogo, assistente social, auxiliar de enfermagem, enfermeiros. Todas essas pessoas, elas vão trabalhar dentro das suas disciplinas o que aquela pessoa trouxe no atendimento quando ela procurou uma UBS, né? Então, poder também olhar para esse território e buscar quais são as potencialidades desse território para promover qualidade de vida, né? Esse território, ele tem uma escola, esse território, ele tem... ele faz gerar renda naquele território, né? Como que está a questão do trabalho naquele território, quais são as violências que sofrem aquele território, e junto com essa pessoa, com a comunidade e com as redes intersetoriais, que são os CREAS, os CAPs, né, a vigilância sanitária, os conselhos tutelares, como que a gente junto pode dar suporte e pode dar adentro para essas pessoas que trazem esse sofrimento. Isso é uma prevenção e é uma intervenção dentro das unidades básicas de saúde, né? Então, as equipes de saúde de estratégia da UBS, ela tem, por uma das suas diretrizes, poder fazer essa leitura em conjunto dentro desse território, né? E a gente também tem os NASFs, que é os Núcleos Ampliados da Saúde da Família, que ele também tem como um objetivo promover qualidade de vida, tem como objetivo também de fazer ações e intervenções, desde palestras, ações de prevenção, de qualquer assunto, né, tanto do suicídio como outros, dentro desse território, né? Mas isso a gente está falando no campo da promoção, porque a ideia da UBS é poder tratar desses assuntos na própria UBS. Mas se a UBS, naquele momento, vê que naquele caso mais grave ou moderado, né, que a gente vê que só o território, só a leitura desse território, não, por si só, não vai dar conta dessa demanda do que o paciente traz, a gente trabalha com outro eixo. Então, a gente faz um fluxo, a gente faz o usuário caminhar, né? Que aí entra os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, né? Uhum. O CAPs, ele é uma estratégia da saúde mental dentro da rede de atenção psicossocial. Ele é uma estratégia que veio substituir os hospitais psiquiátricos com a ideia manicomiais, né? Então, ele nasce a partir disso, assim, depois da luta antimanicomial, depois que a gente conseguiu, e ainda estamos caminhando, para que todos os manicômios sejam fechados, o CAPS veio para substituir esse lugar. Então, é um lugar que a gente reconhece o sujeito como um sujeito de direito, né, como um cidadão, né, que tem as suas peculiaridades, que tem as suas singularidades e que tem um agravamento de uma doença mental, né? Então, a gente, no CAPS-AD, a gente tem o CAPS-AD, que é o CAPS álcool e droga. Então, o álcool e droga também é um fator de risco, né? Sim. A gente tem o CAPS também, adulto, e a gente tem o CAPS-I, que é o CAPS infantil. Então, o que esses CAPs têm como estratégia para além das UBSs, né? Eles tratam as pessoas, primeiramente, a partir do seu desejo, né, da sua vontade, da sua liberdade, respeitando eles com todos os seus direitos enquanto cidadão. Lá no CAPS é composto por uma equipe também multiprofissional, né, desde psicólogo, psiquiatras, o pessoal da enfermagem, né, os fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional e os redutores de dano, né?
Então, o que essa equipe vai cuidar desse paciente a partir dessa demanda que ele traz, né? Então, assim, o suicídio pode ser um agravamento de uma doença mental, mas ele pode também ser um agravamento de outras coisas, né? De outras coisas que a gente vem dizendo aqui, dessa questão da vulnerabilidade, daquele território violento, das violências diárias, né? E como se dá o tratamento dentro desse CAPS, assim. O acolhimento também é de portas abertas, assim, não é um lugar que você precise de um encaminhamento. Às vezes, quando é muito grave mesmo, assim, a gente tem as urgências e emergências, que são as alas psiquiátricas dos hospitais psiquiátricos, né? As UPAs 24 horas, os centros hospitalares 24 horas. E aí eles encaminham para o CAPS, mas não necessariamente você precise de um encaminhamento para ter acolhimento e atendimento no CAPS. Oi, Inês. E aí, Inês, uma coisa que você falou aí, que eu queria dar uma ênfase, é essa questão do transtorno, né? Então, segundo a OMS, em 2017, 96,8% dos casos de suicídio tem relação com transtorno mental. Desses 96%, 35% é transtorno de personalidade de humor. Então, assim, tem muita associado, né? Os estudos dizem que tem muita associação com o transtorno de humor, principalmente o bipolar, que vai da euforia, né, à depressão, né? E desse 35%, e 24% do que você disse aí do CAPS-AD, né, é o uso abusivo, né, uso abusivo de substância tóxica, também que contribui, né, é fator, assim, primordial para você avaliar. Então, quando você está na UBS, é prevenção. Você analisou todas essas questões que você disse, né? Na investigação, você suspeita de um transtorno de personalidade, de humor, que é o principal, um borderline, uma depressão, né? Depressão e borderline, segundo a OMS, gira em torno de 11, 12% dos casos, né? Então, tem um transtorno aí por base. E aí, a maioria dos casos precisa seguir para as especialidades, né? Para o CAPS. Então, assim, é importante a gente frisar que não é aquela frescura, não é romantizar, exato. que não é porque não, é uma questão social, filosófica, não estou bem com a vida, né? A pandemia chegou e aí não existe vida. Não, tem uma base aí que a gente precisa investigar também, né? Que vai chegar no CAPS, aí que a gente está falando. Né? Exatamente, eu acho que essa questão da pandemia, a gente, por conta do isolamento, né, das pessoas não terem contato umas com as outras, não poderem circular no seu próprio território, isso trouxe muitas questões do suicídio, do pensamento suicídio, assim, né? O CAPS-AD, o CAPS-ALC-droga, o CAPS, né, vou falar do CAPS, assim, sim, eles estão associados com algum tipo de doença, de algum tipo de transtorno mental, né? Geralmente é uma ansiedade generalizada, uma depressão, que vai se aprofundando, vai entrando num agravamento, e isso vai ficando cada vez mais grave até alguns casos extremos que a pessoa comete mesmo contra a sua própria vida. E nesses casos a gente tem que ficar em alerta para poder acionar o SAMU, de poder acionar a UPA 24 horas, né, os centros hospitalares, as alas do centro hospitalar, para uma medicação mais imediata, de um contorno mais imediato, de uma borda mais imediata. Assim, né? A gente está falando que o suicídio ele é associado a esses transtornos mentais, que o profissional do CAPS vai ver, ele vai cuidar dentro da sua singularidade, mas a gente também tem que olhar o que está por trás dessa doença, né? As pessoas vão adoecendo por algumas coisas, às vezes por esses cortes de relações, que às vezes fica muito difícil de lidar mesmo, né? Com uma perda de um emprego, com uma perda de um ente querido, com a discriminação, né? Principalmente com a discriminação racial, com a discriminação de orientação de identidade de gênero, e isso vai adoecer, a pessoa vai adoecendo e vai apresentando esses quadros mais depressivos, né? Esse quadro mais ansioso, né? E isso vai acometendo vários agravantes, assim, né? No CAPS-AD, a gente trata as pessoas, o transtorno mental, no álcool-droga, geralmente é álcool-droga, pessoas com transtornos, que
no decorrer da vida, fizeram muito uso ou fazem uso abusivo de álcool e droga. Mas não necessariamente, acho que a gente precisa deixar muito claro isso, que não necessariamente todas as pessoas que procuram ajuda no CAPS, álcool e droga, sofrem de transtorno mental. Né, sofre de algum transtorno mental, às vezes porque tem mesmo uma dificuldade de lidar no dia a dia com a substância, com a A dependência, na verdade, né? Outro tipo de transtorno. Com o uso abusivo, né? O álcool adulto que a gente fala, né, as pessoas que realmente sofrem de transtorno mental leve, grave, moderado, né? Mas eu acho que a gente precisa ver também, assim, que para além da doença e para além do uso, a gente tem um sujeito de direito que deve ser ouvido, que deve ter seus direitos na saúde garantido e poder dar escuta e invasão para aquele sofrimento. Então, quando você disse que não é balela, não é deixa para lá, isso é frescura, isso é coisa de gente rica, a gente dá lugar para uma outra fala, né? E não escuta e não ouve realmente o que aquela pessoa está querendo nos dizer. Às vezes, passar com um psicólogo na UBS ou no CAPS vai ajudar com que ele lida com as coisas, com sofrimentos sociais, biopsicossocial na sua vida, né? E de um lugar de escuta, né? A escuta é muito importante na rede de atenção psicossocial, porque é a partir da escuta que se dá o vínculo, né, do usuário naquele serviço. Assim. Então, as ofertas que a gente tem no CAPS e na UBS, ela é, sem dúvida, para promoção e prevenção e proteção e recuperação em saúde, né? E quais são o que vai surgir daquele território, como que a gente potencializa aquele território, né? Quando a gente ouve uma violência doméstica, quando a gente ouve uma discriminação racial, quando a gente ouve uma mãe que está com seu Bolsa Família cortado, quando a gente ouve isso, e ela fala, eu tenho vontade de morrer, eu tenho vontade de acabar com tudo. Quais são os outros setores que a gente vai chamar para compor esse cuidado, né? Então, é muito importante a rede trabalhar em rede mesmo, intersetorial, tanto com os CREAS, com os CRAS, com a Secretaria da Mulher, com a Secretaria da Igualdade Racial, né? Um território que sofre muita violência policial, por exemplo, também é um dos fatores que pode levar os adolescentes a cometerem suicídio. Como que a gente dialoga com essa segurança pública naquele território? Então, isso é uma das funções da UBS, dos NASFs, da equipe da saúde da família e também do CAPS, né? E o CAPS, ele também ele compõe o consultório na rua, né? O consultório na rua, ele é um dispositivo também a mais dentro dessa estratégia, que circula pelo território e que faz os primeiros cuidados de saúde na rua, né? Então, assim, é muito bom isso, né? Porque a gente tem enfermeiros, a gente tem redutores de danos, a gente tem psicólogos, assistentes sociais, que circula na rua, num território, podendo promover saúde e qualidade de vida e também dar escuta, né? Então, a gente pode falar da população em situação de rua, né? Que é uma galera que está mais à margem, está mais com seus direitos mais violados possíveis. E aí, essa equipe, ela presta esse serviço na rua, num território, né? Então, quando a gente escuta uma pessoa em situação de rua, eu quero morrer, eu quero me matar, a gente vai poder tentar, primeiramente, com o consultório na rua, promover os primeiros cuidados na rua, né? Então, desde uma ferida aberta até uma escuta qualificada. Então, assim, o suicídio, ele é uma escuta qualificada, né? Você dá uma escuta para poder dar o encaminhamento, o fluxo necessário, assim. Certo. E aí, a portaria de 2006, né, que foi aí dentro do SUS, implementadas diretrizes nacionais de prevenções do suicídio. Então, em 2006, a gente tem essa portaria
do Ministério da Saúde que diz o suicídio ele tem que ser tratado, né, nas esferas estaduais, federais, municipais, por todas a rede, né? Então, desde 2006 que a gente tem essa diretriz aí prevista pelo Sistema Único de Saúde, né? Uhum. Você vai chegar lá no CVV, né? Quando você chegar, não sei se está perto aí. Eu acho que o CVV também, ele entra como uma portaria do Ministério da Saúde em 2015, né? Então ele faz uma parceria com o CVV. O CVV não recebe financiamento do SUS, ele é uma parceria do SUS, que ele é composto a partir de 2015, falando sobre a importância da escuta, né? E sobre as ligações gratuitas em todo o território nacional, né? Então, assim, ele passa a compor como parceria o Sistema Único de Saúde, desde 2015, né? Sim, a gente é uma também questão importante, né, isso, porque falando um pouco aí não te cortando, mas cortando só para inserir, para depois você explana do CVV, que essa questão das mídias, né? Então, a mídia, ela sempre romantiza esse suicídio, né? Então, quando ela fala sobre isso, ela fala de um ator, ela fala de um cantor, né? Que cometeu o suicídio. Na maioria das vezes, essa pessoa, ela já tinha um transtorno, um transtorno de humor psiquiátrico, né? Ela já vivia uma depressão, ou ela fazia uso, por essa depressão, ela fazia uso abusivo de algumas drogas, né? Nesse pequeno momento desse impulso, porque o que é um suicídio, né? Uma ação suicida? É a impulsividade, né? Então, a pessoa, ela se desespera, é um ato impulsivo, e aí ela vai e comete, né? Eu estava vendo até estudos de que médico-legistas, quando eles vão fazer o exame, quando a pessoa tá lá no Instituto Médico Legal, que cometeu o suicídio, tem muitos casos que no corpo mostra marcas de pessoas que meio que se arrependeram, sabe? Tem um movimento de resgate, de voltar, né? Então, tem uns estudos mais recentes aí vinculados para esse lado, né? E o CVV é uma coisa muito importante, né? Então, o psicólogo é uma coisa importante. Então, quando eu estou fazendo terapia, se eu tenho um paciente que ele tem essa ideação suicida, primeira coisa, liga. Não está bem, liga, né? E o CVV tem esse papel quando uma UBS está fechada, né? Quando eu não consigo lá no 24 horas. Então, naquele momento de impulso, se eu conseguir me comunicar com alguém, a chance de evitar esse suicídio é muito grande. Então, acho que podia dar, né, assim, a gente falar bem desse serviço, que por isso que o SUS fez essa parceria, né, é muito importante. Sim, o SUS, eu acho que por ser uma parceria, né, com o CVV, eu acho que aí a gente consegue também dar fluxo para aquela pessoa que liga no CVV, né? Olha, eu estou assim, dessa forma, o que eu faço? Vá para uma UPA, ou para o lugar que você está, eu vou chamar um SAMU, se for algo muito grave, né? Ou se eu tô com pensamento suicida porque aconteceu isso na minha vida, e começa a contar a vida. Então, acho que isso é mais UBS, eu acho que isso é mais CAPES. Então, o CVV entra nessa parceria com o Sistema Único de Saúde para poder também potencializar e fortalecer a rede, né? Que fluxo a gente dá para essa pessoa e qual o melhor acolhimento que a gente dá nesse momento, assim. Sem dúvida, a evasão da fala, né, de poder falar sobre o que angustia, sem dúvida o primeiro caminho, o primeiro passo para poder entender de onde que está vindo isso, assim, né? E o psicólogo tem essa atuação, tem esse comprometimento com esse sofrimento psíquico, né? E o CVV acaba por muito tempo, não é de hoje, né? Há muitos anos que eles estão aí, e acaba fazendo essa parceria com o Sistema Único de Saúde, né? E aí eu queria também falar um pouco do que as pessoas podem esperar ou não esperar dentro de um Sistema Único de Saúde, né?
quando é muito grave, assim, muito grave mesmo, a pessoa está num processo de isolamento, numa depressão muito profunda, né? Não consegue sair de casa, também a gente pode buscar ajuda na UBS, né? Eu vou lá, vou conversar com alguém da UBS, vou ver com o pessoal da equipe da saúde da família se visita a minha casa, faz uma visita, né? Porque a gente também não pode, tem que tomar um certo cuidado para não ser tão invasivo, mas a gente também não pode fingir que não está vendo, né? Então, assim, de poder buscar esses serviços, né? Os acolhimentos, de poder buscar esses serviços como um apoio mesmo. Quando é algo muito grave, assim, que a pessoa chega a cometer contra a sua própria vida, sem dúvida, é as UPAs 24 horas, né, o SAMU que vai dar borda para esses casos. Assim, né? E as atividades que a gente desenvolve dentro da UBS, dentro dos CAPs, é a partir de um projeto terapêutico singular, então é a partir de um acolhimento, né? Quando a gente fala em acolhimento, a gente não fala daquele acolhimento, oi, tudo bem, bem-vindo, seja bem-vindo, né? A gente fala de um acolhimento, de uma escuta, né? Que lugar é esse que eu estou me colocando? Que borda que eu dou para essa pessoa? De poder... Tem pacientes que chegam na UBS para tirar sangue, por exemplo, e tá falando com a enfermeira, olha, tô assim, tô assado, tô triste. E a enfermeira já tem uma escuta, olha, vou ver uma agenda para você com o psicólogo, vou ver como que a gente pode auxiliar você dessa forma. Então, o acolhimento se dá desde quando o paciente entra na unidade, até quando ele chega no médico, né? Essas questões todas, assim. Os médicos da UBS, eles não estavam muito familiarizados com o suicídio, assim, para eles ainda eram muito, eu não sei muito bem o que é isso, eu mando para urgência e emergência, né? A partir dessas diretrizes novas do Sistema Único de Saúde, todos os médicos agora entram dentro de uma capacitação para poder tentar suprir essas necessidades dentro da unidade básica de saúde e desafogar um pouco a secundária e a terciária, né? Sim. Mas quando ele encaminha para o Centro de Atendimento Psicossocial, para os CAPs, é porque ele fez, de fato, uma avaliação junto com a equipe, ele não faz uma avaliação só, né? O médico, ele é importante, mas ele não compõe unicamente a equipe multiprofissional, então ele necessita discutir esse caso com todos os profissionais para que cada um dê o seu olhar, que empreste seus conhecimentos para aquele acompanhamento. E a partir disso, desse projeto terapêutico singular, dessa demanda, dessa angústia que ele vai dizendo, dessa tristeza profunda, a gente vai tentando descobrir junto com ele quais as potencialidades que ele tem, quais as potencialidades que o território tem. Então, assim, a gente propõe atividades, né, dentro da unidade, atividades como atendimento em grupo, muitas vezes, né, porque o grupo ajuda muito, o grupo fortalece muito nesses momentos, né. A gente tem oficinas, então a gente também dá oficinas, né. A gente também tem ações no território, que a gente fala que é desde palestras, intervenções mesmo, de denúncia, de violação de direitos, de violência, né? A gente tem as oficinas, a gente tem cines, debates, a arte também ajuda muito, a cultura desse território fortalece muito essa pessoa. Então, assim, se ela gosta, por exemplo, ela tá ruim, mas no decorrer do acolhimento, mas eu gosto de fazer um crochê, por exemplo, mas eu gosto de pintar, mas eu gosto de fazer tal coisa. Inserir essas pessoas nessas atividades vão trabalhar a autoestima, vai trabalhar também a potencialidade dela, vai trabalhar também, ela vai descobrindo que existem outras coisas, ela vai recuperando a autoestima dela, né? Falar sobre, quando você faz um grupo para falar sobre feminilidade, sobre masculinidade, sobre racismo, a gente, nesse grupo, vai tratando dessas questões sociais e econômicas e tentando tirar dali alguns encaminhamentos, assim, o que a gente pode fazer a partir dessa demanda que esse território está nos trazendo, né? Com quem que a gente dialoga, né?
Então, é muito importante essas atividades, e tem os TOs, né, tem os oficineiros, tem os arte-educadores, que vão emprestando a arte como um subsídio a mais para esse tratamento e para esse acolhimento dentro das unidades e dentro do CAPS, dos CAPs, né? Essa questão que você disse da escuta qualificada, né? Então, assim, quanto mais profissionais a gente tiver dentro do SUS com escuta qualificada, melhor vai ser esse acompanhamento, né? Então, os médicos, eu acho que os mais novos têm um olhar diferenciado disso, né? Então, assim, eu acompanhei alguns médicos que 3 horas da manhã chegava a pessoa no médico e ela estava com atacardia, falta de ar, aquelas questões que a gente já sabe que são emocionais, que são psicológicas. E muitos médicos iam lá, pediam vários exames, então a pessoa ficava mais angustiada porque ela ficava lá a noite toda. Enquanto tinha outros médicos que ele conversava com a pessoa, perguntava o que tinha acontecido, como tinha sido o dia, e no final ele falava assim, ó, você vai tomar uma medicação aqui só para se acalmar um pouco, mas você tem que procurar um psicólogo, né? Vai na UBS, conta o que está acontecendo, quais são as suas questões, né? Então ele conseguia ter uma escuta de que não era uma coisa física, ele sentia físico, né? Porque acaba somatizando. Mas era uma questão mais de função, de função psicológica, né? Emocional. Então, essa escuta qualificada de qualquer pessoa também, né? Então, assim, a pessoa não consegue pedir para o CVV, não consegue chegar no SUS, né? Então, conversar com alguém que confie, e aí essa pessoa vai manejar para que a pessoa busque um acompanhamento, né? O que não pode ficar é com vergonha de falar, como se sentindo fraco, né? Ah, eu não consigo, porque só eu não consigo, porque todo mundo gosta da vida e eu não. Então, a maioria das pessoas também que a gente vê em estudos, nas redes sociais, em festas de famílias, eram sempre as mais felizes, as mais alegres e divertidas. E aí, quando chega lá, né, chega nessa situação, a família fala, nossa, mas ela era tão feliz, né? Então, assim, essa dicotomia, essa oscilação, né? Então, assim, sempre solicitar, né, compartilhar. Então, dor compartilhada, né? Então, é melhor da gente se vivenciada, né? Exatamente, saber assim. que pode se falar, né? Sim, eu acho que é importante falar sobre isso, assim, né? Às vezes está muito ligado à ideia de que a gente tem que. A gente vive numa sociedade que nos demanda o tempo todo, né? Então, demanda que você seja o melhor no trabalho, que para você se sentir bem, você tem que ter um status X, é muita demanda, né? Vai sendo muita cobrança, né? E aí a pessoa vai se sentindo fraco, né? Porque eu sinto isso, porque eu penso dessa forma, se todo mundo consegue, todo mundo consegue produzir essa demanda da produção que você precisa, às vezes, e para algumas pessoas não funciona muito, né? E aí, às vezes as pessoas acabam entrando, né, nessa angústia mesmo de poder dar resposta imediata para essa sociedade que nos exige ser bom o tempo todo e produzir o tempo todo, que acabam entrando nessa tristeza profunda, assim, né? De se autocobrar, de se autocriticar, de sentir culpa, né? Sentir inferiorizado. Tudo isso vai fazendo que ela fique cada vez mais isolada, né? Cada vez mais distante das pessoas que ela gosta, das coisas que ela gosta de fazer, assim. Então, poder falar sobre isso é muito importante, né? Essa escuta, ela pode partir de qualquer pessoa, né? Mas uma escuta bem qualificada, né? De um acolhimento dentro das unidades básicas e do CAPES, os profissionais, todos os profissionais lá têm essa formação, essa apropriação para poder dar ênfase do que o paciente ou o usuário está trazendo para a gente, assim, né? Então é importante que fale sobre isso, assim. E uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar é que todas as pessoas que sofrem de transtorno ou sofrimento psíquico, ou seja qual for a dor dela, ela tem que ser levado muito a sério, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser ouvida, tem que ser levado muito a sério o que ela fala. Ela tem direito de falar sobre a vida dela eu quero falar com você, quero falar sozinho com você, ela tem esse direito enquanto cidadão.
Então é importante a gente frisar um pouco isso de que a gente está falando de um cidadão de direito, né? De um Estado democrático de direito, né? Sim, né, essa questão do sofrimento, né? Então, assim, o sofrimento, ele existe. Então, o que a gente é ensinado a ser feliz sempre, e não se permitir ficar triste. Então, você precisa estar triste para fazer sua introspecção, para você refletir, ver o que você, aonde você caminha, para onde você, né, direciona, se está legal, se não está. Mas aí essa cobrança de ser feliz a todo momento, né, que você disse, de produzir. Então, qualidade de vida não é produzir para o outro, né, mão de obra, né? Qualidade de vida e produtividade é dormir bem, é ter ócio, né? As pessoas não conseguem ter ócio, né? Então, essa questão do sofrimento, ele é real. A pessoa está em real desespero, né? Para idealizar e para chegar a concluir, ela está com aquele sofrimento tão grande que não consegue externar, que é naqueles 15 minutos que ela faz. E se tivesse alguém, ou alguma ponte ali que pudesse, né? Alguma presença, ela retrai, ela não faz. Então, dá para evitar. Né? Então, as pessoas precisam saber que a tristeza faz parte dos sentimentos e ela é importante ser vivenciada, para não se tornar uma tristeza profunda, né? E aí chegar nessa impulsividade desse ato. Exatamente, assim. E a gente poder fazer a leitura enquanto profissional que está na unidade básica, de fazer a leitura de que tristeza é essa do que a gente está falando, né? De que tristeza é essa que ele está me trazendo, né? Dele poder dizer sobre a vida dele, né? Sobre o que acontece com ele, né? Sobre o que acontece com ela, né? Dentro do dia a dia, assim. Então é importante que a gente tenha escuta para isso, assim, né? Da gente poder olhar para o que está por trás dessa tristeza, dessa depressão, desse sofrimento psíquico, dessa angústia, né? Acho que o papel da rede de atenção psicossocial é poder abrir e ampliar o apoio, a rede de apoio, é poder ampliar essa rede de apoio para que ele se sinta fortalecido dentro desse território, né? Sim, acho que é fundamental essa escuta qualificada da rede de atenção, assim. Isso. E agora a gente vai fazer as questões finais, porque senão o Instagram corta a gente. A gente gosta de falar, né? Acaba falando muito. Bom, então, quero que você finalize aí, assim, se quer fazer um resumão, quer passar alguma coisa que você acha mais frisar importante, para a gente encerrar, que a gente tem 7 minutos. Bom, eu vou encerrar, eu acho que dando mais um geralzão aí do que foi dito. Acho que o suicídio é algo que a gente precisa dizer durante todo o ano, né? Nós que estamos na rede de atenção psicossocial, na base, na linha de frente, precisamos dar escuta, né, para esse paciente, esse acolhimento, poder observar quais são esses fatores de risco, né? Como que a gente fortalece os setores, a rede intersetorial desse território, como a gente amplia também a rede de apoio para esse paciente, para esse usuário, né? E fomenta mais políticas públicas de qualidade para toda a população, assim, né? Acho que é importante também dizer que existem caminhos, né? E são caminhos que estão perto da gente, né? Então, a gente tem as unidades básicas de saúde, a gente tem os CAPs, a gente tem as UPAs 24 horas, a gente tem o SAMU, a gente tem o CVV agora que desde 2006, desde 2015 está com essa parceria com o Sistema Único de Saúde, né? E a gente poder dizer que tá tudo bem, você pode dizer, você pode falar da sua angústia, você pode dizer que você tá triste, que que hoje eu não acordei legal, que tô querendo fazer isso, e poder dizer sobre isso de uma forma que não se sinta culpado, ou envergonhado, ou inferiorizado em relação a isso, assim, né? Muito bem. Eu queria agradecer a sua participação, né? Porque você conhece muito aí da rede, né?
Então fala simplesmente assim, tananana, né, e vai embora. Então, assim, tem muitos anos de conhecimento e muito obrigada. E frisar, né, para as pessoas que eles têm local para falar, né, que tudo isso é uma construção social, uma construção do Estado, de profissionais, né, da saúde, da educação, profissionais que são muitas vezes menosprezados, mas que a saúde pública, né, ela só vai para o terceirizado lá para o privado ou para o particular a partir da demanda estadual, da demanda pública. Então, nós temos, sim, onde falar. Quanto mais a gente usar e quanto mais a gente exigir que seja de qualidade, maior vai ser a melhora dessa escuta, desse atendimento, né? Então, justamente essa live é para isso. O serviço público está à nossa disposição. Vamos usá-lo. Isso. E acho que fechando que é um macro histórico nosso, foi uma luta nossa, assim, foi uma grande conquista nossa que nós tivemos durante esses anos todos, continuamos nessa luta, então vamos usar sim, né? São pessoas de muita competência, pessoas que estão dispostas a construir o Sistema Único de Saúde de qualidade, assim, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Obrigado para quem participou, para as pessoas que comentaram. Eu dei uma comentadinha aí para quem conseguiu, para quem eu consegui responder. Assim, muito obrigada. E é isso. Vamos levar conhecimento para mais pessoas. Então, parece que a gente precisa levar conhecimento para milhões, né? Parece que a gente precisa ser um digital influencer. E não. Tudo começa do micro. Do micro para o macro, né? Então, nós ainda não somos digital influencer, mas quem sabe um dia, né? De pouquinho em pouquinho. Tá bom? Estamos aí no fortalecimento do Sistema Único. Isso aí. Tchau, obrigada, Priscila, pelo convite. Obrigada, menina. Viu? Nada, Beijo. obrigada por quem participou. Beijo. Beijo.